Olá pessoal, tudo bem? Eu sou N e bora lá fazer aquele análisezinho para ver o quanto o Shun de Andrômeda V3 1.0 evoluiu até chegar nessa versão Shun de Andrômeda V3 EX. E fica aí a recomendação para vocês assistirem também os vídeos anteriores da qual eu monto as armaduras de cada um, para ter uma percepção um pouquinho mais imparcial e individual de cada cloth. E já comparando aqui o box, como vocês podem ver, o design das caixas de cada um, ele tem um destaque bem específico. O do 1.0 ele é mais temático a Pandora Box, enquanto o EX ele tem um design temático à entrada da saga de Hades. Outra coisa que diferencia as duas boxes é que o 1.0 ele é interativo, na perspectiva de que a gente pode observar o interior da caixa sem precisar retirar o item dela. Olhando aqui os blisters e comparando, como vocês podem ver, a quantidade de blisters são iguais, tanto o EX quanto o 1.0. Os extras, estranhamente, eu achei que o 1.0 não ia vir nenhum acessório corretivo para o V2 1.0. Só que meio que me enganei. A segunda coroa que vem no V3 era coroa para o V2. Eu achei que era uma coroa alternativa para o V3, do tipo versão anime ou versão mangá. Ou coroa para vestir o Shun e o outro para o Object. Mas enfim, eu acabei me enganando. Parece que todos os V3 1.0 pode ter esse extra corretivo. Em relação ao EX, é tão recheado de extra que até o cloth ficou apertado na caixa, e isso fez a Bandai encharcar de olho os blisters, para meio que poder enfiar o negócio na caixa. Até fiquei com receio de passar a mão no interior da caixa e sentir aquela textura de papel molhado com fritura. Obviamente o extra do Ikki criança é o que provocou isso. Antes eu achava desnecessário, mas esse é o famoso extra que só colocando em mãos para você falar foi muito bom em ter. Mas seria melhor se viesse o pingente de estrela do Shun. Eu acho que esse seria um extra bem mais complementar. Mas é aquilo lá, né? Como falam, quanto mais melhor, ou mais caro. Comparando aqui a head sculpt de ambos personagens, o do EX, como vocês podem ver, ele é bem mais definido em detalhes. Tem mais relevo nas mechas dos cabelos dele. Então, realmente é meio covarde, como sempre falo, comparar o EX com o 1.0. Só que o 1.0 talvez eu esteja sendo muito exigente, mas eu esperava que ele também pudesse ser um pouquinho mais bem definido no detalhe dos cabelos. Tá muito redondo, pelo menos na minha impressão. Talvez realmente eu esteja sendo muito exigente na questão da entrega de um 1.0. Outra coisa também, as face parts. Agora eu acho que eu posso acabar falando besteira, mas é uma impressão minha. Mas o 1.0 comparado com o EX, 1.0, os traços do rosto do Shun parece bem mais feminino quanto o do EX. O do EX ele é bem mais jovial, tá com mais cara de adolescente, enquanto o do 1.0 tá com um traço um pouquinho mais feminino. Não sei se é por causa desse detalhe vermelho que tá na boca dele, se realmente é por causa da cor da pele dele também, que tá muito pálido esse 1.0, que dá essa sensação para mim de um face part um pouquinho mais feminino. Colocando ambos os figures junto, já dá para perceber que a escala não diferencia tanto até. A altura de ambos figures até transparecem ser da mesma altura. Porém, deixando lado a lado, como vocês podem ver, o EX tem de ser um pouquinho mais alto que o 1.0. É óbvio, mas quando estão separados dá uma sensação de que ambos têm quase a mesma altura. A articulação dos figures, ambos se apresentam de forma que satisfaz muitos fãs aí e até mesmo consideram essa articulação a definitiva, ou pelo menos a mais aceitável. Como vocês podem ver, o 1.0 principalmente, ele tem a articulação borboleta, assim como tem essa articulação do abdômen, que para muitas pessoas fazem bastante diferença na hora de posear. Enquanto o EX ele meio que não tem essa articulação, ele é bem mais, vamos dizer, limpo dessa questão das divisórias das articulações, até mesmo a articulação borboleta está um pouquinho mais discreta comparado a outros corpos de EX. Para o pessoal que gosta de expor também o esqueleto dos Object, é assim que vão se apresentar. Só um aviso muito importante é que o 1.0, a montagem do esqueleto ele é muito rígida e dura, tá? Então tem que tomar cuidado para não acabar quebrando essas correntes de plástico.
A do EX, a estrutura é muito delicada. Então vocês estão vendo um grande oposto em ambos esqueletos de Object. Analisando ambos objects montados, indo para o 1.0, obviamente a mãozinha, a corrente, que são peças de plásticos e são de peças de plásticos monocolors e sem a customização de pintura, compromete sim a apresentação do object. A textura e a falta de pintura destoa muito com todo o resto da apresentação da armadura. Então é um ponto assim que para muitas pessoas pode ser bem gritante. Na minha opinião, para mim é gritante sim isso daqui. Enquanto o EX ele tem aquele padrão de estrutura de esqueleto, vamos dizer, delicado. Então para o pessoal que tem uma montagem de ogro, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a estrutura do braço e das pernas. Em relação à dificuldade da montagem da corrente, qual das duas é a mais complicada? Ambas são complicadas de montar. A do 1.0 a gente tem que fazer uma certa gambiarra de acertar o ângulo do braço para que a corrente finalmente consiga alcançar esse lado da base. Enquanto o do EX, se você não acertar de primeira o ângulo dessa corrente, você vai ter que desmontar toda hora a estrutura para que finalmente ele fique alinhado rente ao furo da base. Então, ambas têm uma certa dificuldade. Na minha opinião, não é algo estressante, é cansativo, mas de fato não vou mentir para vocês que tem essa possibilidade de ser uma montagem estressante. Porém, assim, comparando com os outras armaduras de Andrômeda que eu já montei, essas daqui são as ideais na minha opinião. Primeiro que a gente não precisa ficar enrolando a corrente em toda a estrutura do object. Aquilo lá dá uma agonia e medo de acabar riscando a armadura, até mesmo a estrutura de plástico do esqueleto do object. Por isso o V3, na minha opinião, por mais que seja um pouquinho delicado na hora de montar as correntes, eu acho que são as mais práticas comparadas das outras armaduras de Andrômeda. Em relação à questão estética, aí vai do gosto de vocês, tá? Porque a do 1.0 tem uma apresentação que, na minha opinião, é bem bonita porque parece muito uma estrutura, a escultura se apresenta muito, não apenas a imagem feminina de Andrômeda, mas a imagem feminina de Andrômeda com a armadura. Enquanto o EX, ele respeita tanto a toda a simetria do corpo feminino que, para mim, o EX tem uma estrutura bem mais humana comparado à do 1.0 que tem uma estrutura mais armadura. Colocando ambos os Shuns com a armadura lado a lado, em questão da apresentação e da pintura, o EX ele tem de ter uma pintura mais homogênea. Isso se dá porque as peças da armadura dele são feitas de metal, com exceção das peças do punho e a coroa. Enquanto o 1.0 ele tem, bem, eu não sei se isso está passando na câmera, mas as peças de plástico da ombreira e da caneleira inferior, sim, eles tendem sim a destoar com a pintura e com a textura das peças de metal da armadura. Isso é ruim? Eu não sei, talvez é algo que possa dividir o gosto de vocês. Na minha opinião, na minha percepção, eu acho bem harmônico o tom de rosa e vermelho que a armadura proporciona visualmente. E isso até que para mim agrada bastante. Agora, outro ponto que se nota a evolução do Cloth é a questão das correntes. E quando vocês vão manuseando as correntes, vocês acabam percebendo que as correntes do EX têm de ser mais finas e mais leves, enquanto o 1.0 tem de ser um pouquinho mais pesadas e mais grossas. Isso talvez vocês consigam perceber tendo os dois em mãos, mas talvez visualmente dá para perceber isso olhando o EX. Como vocês podem ver, a corrente está bem mais distribuído na armadura dele, enquanto o do 1.0 a corrente acabou se concentrando no pulso dele. Claro que isso depende da forma que a gente enrola e tudo mais, mas isso me faz perceber que o 1.0, para a gente deixar as correntes mais apresentável no braço dele, eu teria que enrolar com mais firmeza. E para ser bem franco, eu acho que prefiro evitar o risco de arranhar a armadura nesse processo de enrolar a corrente. Só de aviso prévio, que eu acho muito importante falar,
Tomem bastante cuidado com a pintura da armadura do 1.0, que ele tende a ser sim uma pintura um pouco delicada ao sol. Falando das correntes de ataque do Shun, como vocês podem ver, a diferença é notória. Vai soar um pouco quinta série, mas o do EX é mais longo e ele corre de uma direção mais retilíneo, enquanto a do 1.0 ele é curtinho, só que ele corre de um jeito meio tortinho e dá um pouquinho de estranhamento, mesmo a gente tentando ajeitar, ainda assim não conseguimos corrigir como a corrente ele corre. Então dá sim uma sensação meio estranho olhando como a gente poseia o 1.0, enquanto o do EX parece bem natural. O do 1.0 ele é assertivo por entregar esse tipo de extra, porém ele erra um pouco na forma que essa corrente acaba se apresentando. Colocando ambos os Shuns lado a lado com um extra que eu mais gosto, que é a corrente circular, o 1.0 dá para sentir aquele carinho. Mas sim, falta sim aquele capricho. A falta de uma pintura metalizada na corrente e até um pouquinho de comprimento, realmente na época ele ficou aquele gostinho de poderia ser melhor sim. Mas era muito feliz o fato de como esse Shun V3 era bem recheado na sua entrega. Agora o EX, pessoal, realmente não é uma questão de comparar o 1.0 com o EX, é uma questão realmente de deslumbrar a evolução do Skull of Myth. Porque vendo toda essa evolução, ver o 1.0 virar esse EX V3, e principalmente para os fãs do Shun, e eu entendo e eu compreendo muito o sentimento dos fãs de Shun, que foi uma jornada muito sofrida, desde o V1 1.0, o Revive do V1, assim como o EX V2, o EX Revive V2, até finalmente chegar no V3 EX. Foi uma jornada bem sofrida para finalmente a Bandai acertar na qualidade e na apresentação dessa corrente circular. E para mim, olhar esse Shun EX é de se emocionar, não é nem de diminuir o 1.0, mas é ficar muito feliz como o Shun de 1.0 virou esse Shun maravilhoso do EX V3. Então essa foi a análise do Shun de Andrômeda V3 1.0 e EX. É um personagem bem recheado de coisas e em contrapartida tem bastante coisa para se observar e talvez por causa disso torna-se um personagem que a gente acaba sendo bem exigente na sua entrega. Mas não tem como, Shun é um personagem que não dá para ser meia boca. Primeiro que ele tem que ser charmoso. Segundo, bem servido devido aos feitos no anime. E terceiro, ele tem que ser amigável na montagem. Cada detalhe conta muito nesses Shuns. E para mim, o Shun V3, tanto o EX quanto o 1.0, por mais que tenha sido trabalhoso, foi um trabalho até bem gostoso de ter feito a review dos dois. Mas foi cansativo. Mas comparado a muitos outros Shuns que já trouxe aqui, foram os menos estressantes. Então estou muito feliz de apreciar esse momento da evolução do Shun 1.0 para o EX. E para fechar a análise, obviamente, a gente tem que colocar o Object na sua versão 1.0 do lado do personagem, a versão EX. Eu estou bem ansioso como é que esse set vai fechar e também poder mostrar para vocês, porque até agora eu estou ficando bem satisfeito aí com a entrega dos V3, tanto até o 1.0 quanto o EX. Sim, tem os seus altos e baixos, mas ainda assim está sendo mais recompensador do que estressante, ainda bem, né? Então é isso, pessoal. Claro que não é o último Shun que eu trago aqui e faço análise. Ainda tem o Kamui, estou bem hypado pelo Kamui do Shun, principalmente do EX, e estou bem preocupado com o quanto de trabalho ele vai me dar para fazer toda essa review e análise. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham curtido, se divertido e até mesmo sentido de ter feito a análise do Shun de Andrômeda 1.0 V3 e também com o Shun de Andrômeda V3 EX. E se vocês curtiram, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Fica aí o convite em se inscrever para dar aquele apoio no canal. Aciona também o sininho de notificação para não sair perdendo as novidades do canal. Tem aí as minhas redes sociais, fique à vontade de segui-las. Comentários de vocês são bem-vindos. Deixem a impressão de vocês, o que vocês acharam. Se vocês têm alguma crítica para acrescentar em relação à análise, são totalmente bem-vindos, é claro. A informação sempre é bem-vinda. E obviamente,
não vamos esquecer de sermos legais um com o outro, que é o mais importante. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!